por algumas conceitos, né, por falar, nós vamos tentar aí colocar todos os conceitos, né, sobre a matéria, que é um assunto extremamente importante, né, para o Enem, para ter mais tipo de provas. Certo? Então vamos lá, né? Matéria, né? Já tivemos o conceito aí desde o nono ano, né? Que é tudo aquilo que ocupa espaço, né? Tudo aquilo que existe. É mais difícil você perguntar o que vem a não ser matéria, né? Qual é um objeto, quando você já fala em objeto, você já está delimitando ele. Pode ser um objeto, pode ser uma galáxia, pode ser uma bola de golfe, mas você já está delimitando de certa maneira que esse objeto ele tem formas e volumes definidos ou não, certo? Então matéria é tudo aquilo que nos cerca, né? Tem massa, né? Ocupa lugar no espaço, como a gente tem esses conceitos físicos e químicos, né? Nós, seres humanos, carros, né? Substâncias químicas, vegetais, animais, né? Nossas construções, enfim, tudo aquilo que compõe o universo é chamado de matéria, certo? O que não é matéria, ó, né? O que vem a não ser matéria já são os movimentos carros, né? Pessoas, então o fenômeno em si, a pessoa possa dizer assim, pode separar que não vem a ser matéria, mas já é um comportamento da matéria, né? É bom deixar isso bem claro, certo? Então nós temos vários tipos de fenômenos aí no nosso cotidiano que nós conhecemos, que são fenômenos, né? O ar ser comprimido, né? Fenômeno físico, né? A água pode virar gelo, o gelo pode derreter, a madeira pode queimar e o ferro pode fundir, né? Então todos os fenômenos eles não são matéria em si, mas eles são manifestações que a matéria ocorre, certo? Matéria é tudo aquilo que ocupa espaço, né? Tem massa, e os fenômenos são as manifestações da matéria. Então nós temos diversos fenômenos todo diariamente. Nossa mãe liga o fogão para cozinhar, para fazer um café. Aí nós temos um fenômeno químico chamado de combustão, liberação de água mais gás carbônico nessa combustão, certo? Sei que muitas pessoas pensam assim, ah, mas eu não vejo, cadê essa água? Calma, é uma coisa quase nível microscópio, mas você consegue, se você for um pouquinho mais curioso, você vai observar que quando você acende um palito de fósforo, você vê que acompanhando com a queima e a liberação desse gás, você observa que ela vai liberando um pouquinho de água, vapor de água. A água vai fervendo ao longo da ponta do palito de fósforo. Então a combustão sempre vai ter esse fenômeno, a liberação de gás carbônico, né, um produto da combustão de uma matéria orgânica e água, certo? Então vamos lá, fenômeno, né? Aí colocar a questão do fenômeno Ronaldo, né? Porque o Ronaldo foi um grande jogador, ele fazia jogadas maravilhosas, né? Deixava todo mundo de boca aberta. Então fenômenos são manifestações da matéria, certo? Então tudo que a gente pode observar, né? E seja provocado experimentalmente, né? Nós podemos dizer que isso é um fenômeno. O laboratório químico é exatamente isso. Nós vamos fazer todos os fenômenos das manifestações da matéria que pode ocorrer, certo? Uma centrifugação, que nós vamos ver mais lá na frente, uma destilação, uma mudança de cor. Então, tudo isso são fenômenos, né, que podem ser fenômenos físicos ou químicos, uma sublimação de um gás, certo? E aí nós temos, né, outros fenômenos para a gente poder analisar: o derretimento de uma pedra de gelo, o som do rádio, imagens da televisão, raios, helicóptero voando, uma folha de árvore caindo, o fogo queimando um pavio. Então a gente poderia pensar da seguinte forma: como é que eu poderia separar como fenômeno químico e físico? Sou bem simples. Fenômeno físico, você vê a manifestação da matéria e a matéria continua tal qual, ou seja, não há uma mudança nessa matéria, ela não se transforma em outra substância. Então, o derretimento de uma pedra de gelo, você tem lá a água na forma de gelo. Então, quando ela derrete, ela vai só mudar o seu estado original, de sólido para líquido. Então, aí é um fenômeno físico. Som de rádio é a propagação de energia, não há mudança também da matéria em si. Imagem de televisão também não, raios também não há uma descarga de elétrons, né? A não ser que esse raio venha cair sobre uma casa e provocar um incêndio. Aí nós temos fenômenos inicialmente físicos e posteriormente químicos, né? Um helicóptero voando também é uma manifestação da aerodinâmica, né? Não há mudança, né? Você pode dizer que no interior do motor de um helicóptero pode haver uma combustão e aí nós temos um fenômeno químico, certo? Uma folha de árvore caindo, né? A gravidade incidindo sobre essa substância, né? Sobre essa folha.
né? E o fogo queimando o pavio de uma vela, e você tem, né, o pavio da vela sendo transformado em outras substâncias, gás carbônico e água, e a vela vai se consumindo, e aí nós temos um fenômeno químico, certo? Então o fenômeno químico altera a construção da matéria. Você tem lá a origem do petróleo, né? Animais pré-históricos, né? Que morreram junto com vegetais, sofreram decomposições, aquilo foi soterrando, soterrando ao longo de eras e eras e eras, de milhares de milhões de anos. Tudo isso foi sendo aplicado diversos tipos de fenômenos, né? Pressão, temperatura, né? Sobre essa matéria, e ela foi sofrendo uma transformação química, né? Originando de matéria orgânica morta, né? Para o petróleo, uma substância inflamável, certo? Então aí nós temos um fenômeno químico, uma reação química extremamente lenta. E também temos os fenômenos físicos, a chuva, dilúvios, inundações, né? Tudo isso a gente pode dizer que são fenômenos físicos, não há alteração da matéria, embora seus efeitos sobre a matéria posteriormente possam causar diversos fenômenos químicos. Na verdade, esses dois fenômenos eles têm uma relação muito grande entre si, certo? Tanto o físico como o químico, quanto o químico como o físico, certo? Aí nós temos aí, ó, corante na água, né? Não há mudança da matéria, né? E a vela, mudança da matéria, certo? Então o corpo, né? Assim dizendo nas propriedades físicas da matéria, é uma porção limitada da matéria. Por exemplo, você pega uma árvore, corta, né, faz lenha, então aquilo ali é um corpo. A matéria em si seria a árvore, né, com toda a sua extensão, com toda a sua composição, raízes, galhos, folhas, flores, frutos, né, e assim sucessivamente. E substâncias, né, varia de matéria para matéria. Nós temos uma única matéria, nós temos vários tipos de matéria, certo? E o que forma substâncias? Substância é composta por moléculas. O que são moléculas? Moléculas são uniões de átomos diferentes entre si ou iguais. Você pode ter uma molécula de oxigênio, que são dois átomos de oxigênio, ou você pode ter a molécula da água, aqui representada, certo? O oxigênio, mais lá na frente nós vamos ver, ele está numa forma maior, né, contrastando com uma cor diferente dos hidrogênios. Professor, o que são esses símbolos aqui? Eu vou dar uma prévia, né, mas posteriormente esse assunto vai ser estudado em ligações químicas, né, juntamente com tabela periódica. Então, esse elemento aqui, digamos assim, ele tem uma capacidade de atrair os elétrons, que nós vamos falar mais lá na frente também, que são os elétrons, com maior intensidade do que esses dois cidadãos aqui. Então, por isso ele tem uma força maior do que esses dois. Então, ele se torna representado por uma esfera maior, porque ele tem uma força maior. E esses dois que têm força menor, né, são representados por esferas menores. E a molécula da água está aqui na sua inserção, certo? Esse tem uma força maior, esse aqui forças menores. E aí nós temos uma molécula, lembrando, molécula é um conjunto de átomos. E átomo é só um sozinho, certo? Então molécula é um agrupamento. E aí nós podemos ter moléculas diferentes, né? Ou podemos ter moléculas com átomos iguais, certo? Isso aí também é possível. Por exemplo, as proteínas são moléculas imensas, que compõem o DNA, que são moléculas quilométricas gigantes, né? Então nós temos moléculas simples, pequenininhas, as moléculas, né, que dão volta ao mundo aí, né? É a versatilidade do carbono, ele consegue fazer essas ligações milhares e milhares e milhares de vezes. Então esses átomos, né, eles se juntam, né, de acordo com uma atração. Eles têm uma certa afinidade, que nós vamos ver posteriormente, né, formando essa molécula. Então, um agrupamento de vários átomos vão formando a matéria que a gente olha em si. A madeira ela tem vários tipos de átomos que vão se agrupando, formando proteína, formando carboidratos. Juntando tudo isso, você tem a matéria, a árvore, né? Cortando, tem um corpo, o objeto, né? A lenha, né, ou a madeira, certo? E aí nós temos também os estados de agregação físico da matéria, né? O sólido que acontece, as moléculas estão bem juntas, bem reunidas, e elas não têm mobilidade, né? Você imagina um ônibus lotado, as pessoas não têm mobilidade de ir para um lado para o outro, então isso é como se fosse um estado sólido, né? Elas se movem, se movem. No estado sólido, professor, um gelo, por exemplo, as moléculas estão se movimentando? Estão, certo? Há um caso especial que a gente fala de zero absoluto, que as moléculas teoricamente estariam totalmente em repouso absoluto, mas isso é muito relativo de se falar, gente. Não existe esse referencial parado
no universo, né? Nós viajamos aí umas velocidades aí de milhares de quilômetros, né, por segundo. Então nós temos ninguém fica parado o tempo todo, certo? Então, mesmo estando no estado sólido, as moléculas elas têm um certo movimento, porém esse movimento é muito reduzido. A princípio vocês vejam todos, né, num estado bem rígido, mas se você for parar para analisar um pouquinho melhor, né, com o auxílio de outros aparelhos mais modernos, você consegue observar esse movimento. No estado líquido, o que acontece? Elas têm uma certa mobilidade. Isso faz com que ela mude a forma constantemente, certo? É o caso da água. E no estado gasoso, né, elas têm total movimento, então elas estão o tempo todo se movimentando. E aí elas têm uma forma totalmente indefinida. Você não tem como dizer, um gás no formato quadrado, formato cilíndrico, formato redondo, triangular. Não tem. Ele vai ocupar aquela área, aquele espaço, porque as moléculas estão totalmente livres de qualquer força. Então elas estão se movimentando do jeito que elas querem, certo? Nos corpos sólidos, partículas bem próximas, existe uma certa atração, certo? Uma grande intensidade entre elas. Movimentos apenas vibratórios, né? Tem um movimento, embora seja muito reduzido, e ocupa em geral uma disposição, certo? Olha aí. Essas quatro características relacionadas ao que o sólido tem forma e volume bem definido, certo? Você tem uma roda de um pneu de um Jeep, ela não muda de quadrado para redondo, certo? Ou triangular, ela tem certo. Na bola aqui tem esse formato e ela mantém-se ao longo ao longo de um certo tempo, né, esse formato aqui, ela não vai mudar. Então isso é o estado sólido. No líquido, né, elas variam, né, ficam distantes, existe ainda uma força de atração entre elas, embora pequena, né, e aí além da vibração nós temos um movimento mais livre no corpo, né, e aí elas têm um forma e volume variado, né, você tem essa substância dentro desse copo, mas se você colocar em outro recipiente, ela vai assumir essa forma desse recipiente. E isso vai variando a sua forma. No estado gasoso, bem afastadas umas das outras, né? Quase não existe força de atração, né? Embora você pegue, depois nós vamos estudar em certo aspecto da física, que existem partículas que estão afastadas uma da outra a milhares de quilômetros e elas conseguem ter uma interação que até hoje não conseguem explicar, né? Mas existe. Duas partículas bem próximas, a interação da força entre elas é alta. À medida que você vai afastando essas partículas, né, elas vão diminuindo a sua força, mas nunca deixa de cessar. Então sempre tem uma certa interação, certo? E aí o movimento é um movimento caótico, desorganizado, porque elas se deslocam, né, aleatoriamente, né? Não tem um movimento organizado, elas sempre vão mudar o seu movimento, né? Então elas não têm nem forma e nem volume definido, né? Aí nós temos algumas propriedades da matéria, né, gerais e específicas. Gerais, né, é que praticamente todas têm, específicas que algumas têm e outras não têm, né? Nós temos extensão, inércia, né? A massa, a inércia está relacionado à física, né, de um corpo, ele manter o seu movimento ou permanecer parado, a não ser que uma força venha e modifique, né? Impenetrabilidade, né, compressibilidade, né, elasticidade, divisibilidade, né, e indestrutibilidade, certo? Já a específica é cor, odor, por exemplo, os metais eles têm um brilho metálico, tem uma cor metálica que outras substâncias não possuem, né? O odor também tem algumas substâncias que têm uns odores característicos, odores fortes, odores agradáveis, outros irritantes, né, como os ácidos. Sabor, por exemplo, o ácido eles têm um sabor azedo, as bases têm um sabor adstringente, né? Brilho, estado físico de agregação na matéria, né? Condutibilidade, se conduz a eletricidade ou não, certo? Dureza seria a capacidade dela de resistir a uma determinada força de compressão, né? Por exemplo, o carvão você tem uma dureza muito pequena, ele quebra facilmente. Já o diamante ele tem o maior grau de dureza, certo? Então ele não vai ser quebrado tão facilmente. Extensão é a propriedade que a matéria tem de ocupar espaço. Então você vai estendendo ela, então ela tem essa capacidade. Os gases têm uma capacidade de extensão fantástica, porque basta você colocar ele num local, ele vai ocupar todo aquele local, né? Inércia, como eu falei, é uma parte da física, né, da lei da dinâmica.
a propriedade tem que permanecer ou parado, né? Se você deixar uma cadeira parada, né, durante não tiver nada, nenhum terremoto, por séculos ela vai ficar naquele lugar, certo? Não tiver nenhum nada que mexa com ela, ela vai ficar lá, ela não vai sair daquele espaço por conta própria, né? Então isso é a propriedade da inércia, certo? A matéria tem essa propriedade de inércia, né? Não existe essa matéria, esse metal aqui, eu coloco ele bem aqui, ele vai flutuando sozinho, vai embora, não existe isso não. Então toda matéria, né, tem a sua inércia, capacidade de ficar parado ou em movimento. Se você aplicar um movimento nela, a tendência dela é permanecer o movimento. Mas professor, ela não vai parar? Para. Por que ela vai parar? Porque vai agir um certo atrito sobre essa substância, o ar, ou então a superfície, e vai fazer com que ela pare. Você joga uma bola na rua, ela rola, 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 mas com o passar do tempo ela vai parar, porque o atrito vai diminuindo essa velocidade dela, né, até ela parar, até ela acabar com toda a sua velocidade e aí ela entrar num estado de inércia, que é permanecer parado, certo? Massa é a quantidade que a matéria tem, né, no sentido genérico, certo? Nós utilizamos o grama, né? Aí vem os seus múltiplos e submúltiplos do grama, né? Impedabilidade, que dois corpos não podem simultaneamente ocupar o mesmo lugar no espaço. Isso aí, né, na bomba atômica, de certa forma, é quebrado. Porque um átomo ele consegue se fundir um dentro do outro, quebra essa lei da física, né, e aí há uma reação química que a gente conhece como as bombas atômicas. E a compressibilidade, a matéria consiste, né, do seu volume reduzido consumindo uma determinada pressão. Você pega uma seringa, vai apertando, ela vai até um certo ponto, né? Então, o que faz é que aquele objeto não conseguir até o final, né? Ali tem uma matéria, quem? O ar. Então, ele está resistindo àquela compressão. Então, ela tem uma certa compressibilidade. Então, cada substância vai ter sua compressibilidade diferente. Elasticidade, né? Voltar a seu volume, seu estado inicial, né? Também cada substância, umas mais, como a borracha, né, e outras menos, né? Divisibilidade é que você vai dividindo ela em pedaços cada vez menores. Então toda matéria também tem certa sua divisibilidade. Indestrutibilidade, né? Ela não pode ser destruída e nem criada, apenas transformada. A lei de Lavoisier, que a gente viu lá nas reações químicas, né? E aí nós temos também as propriedades específicas, né, que nós vamos ver também lá nos modelos atômicos, né? Aqui nós chamamos de espectro, né? Então cada substância ela tem um espectro de cor quando ela emite, né? Umas emitem aqui no vermelho, outras abaixo do vermelho, chamado de infravermelho, certo? Certos animais conseguem observar certas matérias abaixo do vermelho, que é infravermelho, né? E também certos animais conseguem enxergar acima do violeta, que é o chamado de ultravioleta, certo? Nós enxergamos nesse espectro aqui, certo? Do vermelho ao violeta, certo? Todas essas cores. Então, todas as substâncias, essas aqui, todas elas emitem esse espectro de uma cor específica, certo? Que nós conseguimos ver. Aquilo que nós não conseguimos ver, que alguns animais, cães, morcegos conseguem ver, eles estão numa faixa que o ser humano não consegue ver, certo? Mas lá na frente nós vamos explicar um pouquinho mais a questão do espectro. O espectro é como se fosse uma identidade. Cada substância tem, né? Nós utilizamos isso aqui às vezes também para identificar que substância é. Por exemplo, no aeroporto uma pessoa foi pega com um pacote suspeito. Então você não sabe que se é droga ou se não é. Então você vai jogar lá num aparelho e ele vai emitir esse espectro de luz aqui, característico a uma determinada substância. O banco de dados vai analisar, vai verificar que tipo de espectro é esse, depois ele vai comparar com o que ele tem e vai dizer aquela substância é, por exemplo, uma droga ilícita, certo? E nós temos também o estado físico da matéria, também propriedades específicas, né? Dureza, cada uma tem uma, como eu falei para vocês, o diamante tem uma, o ferro tem outra, o ouro tem outra, o carvão tem outra, a areia tem outra. E a condutibilidade, o alumínio conduz uma certa eletricidade, o ferro conduz uma certa eletricidade, o ouro conduz um pouco melhor do que todo mundo, né? Por isso que ele utiliza o computador, ele sempre tem um pouco de ouro, que trabalha às vezes até tirando essa questão desse ouro, né? Então cada metal tem uma condutibilidade diferente do outro, todos não possuem a mesma condução de eletricidade, certo? Ou seja, você pegar diferentes metais, né? Se eu fosse pegar e colocar para me pegar um choque, eu levaria choques de diferente intensidade. Por quê? Porque cada um, de acordo com sua propriedade específica, vai conduzir a eletricidade mais ou menos, entenderam?
E por hoje é só, pessoal. Espero que tenham acrescentado um pouquinho mais o conteúdo de vocês de matéria, certo? E depois nós vamos continuar também com modelos atômicos e reações também. Um abraço.